tenho aqui hoje, quero compartilhar com a igreja uma palavra a qual Deus tem falado no nosso coração, acerca de ouvirmos a voz do Senhor, aquilo que Deus tem falado em nosso ser, nos fortalecido na presença dEle, amém? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios, no capítulo 4, e versículo 17, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Já acharam? Sim ou não? O título diz: como devem agir os crentes. Estou lendo hoje na versão King James. Como devem agir o crente. Ou seja, a palavra de Deus afirma que há uma diferença. Não que nós sejamos melhores a ponto de querer nos impor a alguém. Mas a palavra de Deus afirma que há uma diferença entre aqueles que é e aquele que não é. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Que diferença é essa? Aonde que apresentamos essa diferença? No nosso comportamento. Na maneira como nós agimos. Pois o próprio Deus, Ele afirma e garante, dizendo que há uma diferença. O que vai testificar para nós que nós temos, ou estamos servindo a Deus, ou fazendo a vontade de Deus, é quando eu analiso a minha forma de agir. Se eu ainda ajo como antes, a palavra ela tem chegado à minha vida, mas não tem frutificado em mim. A palavra às vezes tem saciado a minha sede, mas não tem gerado em mim um propósito. Não tem criado em mim isso. Amém? O Senhor mesmo diz que Ele quer fazer em nós uma fonte, a jorrar, a fluir. Não é somente, suprir a nossa necessidade, mas gerar em nós aquilo que vai ser o suprimento para a nossa vida e para a nossa alma. Então, aqui diz como deve agir os crentes. Como eu devo agir, sendo eu uma pessoa que me declaro temente a Deus, que ama a Deus, que creio em Deus. O próprio Deus, Ele faz às vezes questionamento. A palavra diz assim: se vós me ama, por que não guarda a minha palavra? Às vezes, o nosso amor para Deus fica confuso. É como uma pessoa olhar para você e falar assim: eu te amo, e essa mesma pessoa está te causando dor e sofrimento, e você fica meio, não é que você é incrédulo, mas você fica confuso diante de toda aquela declaração, sendo que as suas atitudes são ao contrário. Então Deus disse: se vocês me amam, por que não obedece a minha palavra? Se eu sou o seu Senhor, onde está o temor, o respeito para comigo? Então, Deus faz esses questionamentos. Aquele povo que declara dizendo: Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é na minha vida. Então Deus diz que há uma diferença. A diferença é no nosso comportamento. Olha Pedro. Jesus declarou que Pedro ia negar ele. Como de fato. Mas quando o Senhor Jesus foi levado prisioneiro, a Bíblia descreve que eles iam de longe, acompanhando, observando, e vendo onde Jesus foi levado, Pedro ali entrou. Mas no momento em que Pedro ali tentava se misturar no meio daquele povo, ele foi descoberto. Por que ele foi descoberto? Porque ele começou a proclamar? Não. A Bíblia descreve isso através da narrativa daqueles que ali descobriram Pedro. Disse: não, você é um dele. Por que você é um dele? Porque você fala como ele. Porque você anda como ele. Porque você carrega
característica que são igual a deles. Por mais que Pedro tivesse negado naquele momento, Pedro carregava a semelhança daquele de quem ele tinha aprendido. De quem nós temos aprendido? Isso vai se revelar a semelhança que nós carregamos. Que tipo de fonte eu sou? É o tipo de água que eu jorro. Não adianta eu dizer que eu sou bom se eu estou jorrando algo que é amargo. Que tipo de fonte eu sou ainda? Será que eu já me tornei uma fonte saudável? Porque, queridos, se nós não pararmos para entender isso, nós vamos às vezes, nos persuadir de um entendimento e nos convencer de algo que não é verdadeiro. Achando que nós já mudamos ou transformados, sendo que ainda precisamos mudar e ser transformados pelo Senhor. Para que nós possamos ser uma fonte a jorrar. Água doce, a água da vida. Glória a Deus. Amém? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então está dizendo como deve agir os crentes. Como nós devemos agir sendo pessoas que tememos a Deus. E nós seremos testados e provados todos os dias. Situações, circunstâncias, pessoas, elas vão nos afrontar. E é nessas horas que vai revelar verdadeiramente o que está dentro de nós. É na hora que nós somos feridos. É na hora que nós somos feridos que vai mostrar o que está dentro de nós. Quando Jesus estava ali, o Senhor Jesus, naquela cruz, e alguém furou ele com a lança ao lado, a Bíblia descreve que saía água e sangue de dentro dele. No momento que ele foi ferido, que eles perceberam que saía água e sangue. É no momento que nós somos feridos que nós descobrimos verdadeiramente o que está dentro de nós, que nem nós mesmos sabemos. Então, que tipo de fonte eu sou? E que tipo de fonte eu tenho que me tornar? Querido, Deus ele nos fez, essa fonte para jorrar. Mas precisamos ter muito cuidado, pois Satanás ele vai procurar contaminar essa fonte. Nós somos a propriedade do Senhor, nós somos a fonte do Senhor. Só que ele vê que não pode ter para si, então ele começa a procurar contaminar. Porque em vez de eu gerar vida, eu vou passar a gerar morte. Então nós precisamos dizer que tipo de água eu quero jorrar na minha vida. Amém? Então, versículo 17 diz assim, Paulo ele descreve: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto. Eu vos afirmo e no Senhor insisto. Para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus, pensamento. Nós fomos feitos para sermos ocupados. Os nossos pensamentos, ele vai armazenar e ocupar algo. Agora, o que vai ocupar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, é diante daquilo que eu tenho me alimentado. Não adianta eu me alimentar de algo e querer frutificar outra coisa. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim: nossa, pastor, eu queria tanto fluir no Espírito. Eu queria tanto transbordar da presença de Deus. O que ela fala é mentira? Não, não é mentira. Eu desejo que a alma dela, que o Espírito dela pede. Porém, não é o que ela tem semeado e nem plantado. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Como nós vamos transbordar em algo, sendo que nós estamos nos alimentando de outros? Como vamos falar de uma forma diferente, sendo que as fontes que nós temos ouvidos, as palavras que têm chegado até nós são outras?
Se nós nos alimentamos do Espírito, frutificamos o Espírito. Daremos fruto no Espírito. Se nós ouvimos o Senhor falar, querido, nós não vamos falar aquelas coisas que não são produtivas e nem edificam. Porque nós estamos cheios de uma palavra que gera fruto em nós. E gera fruto em pessoas. Glória a Deus. Pastor, você está dizendo que eu, sabendo de algo, eu não devo falar? Querido, como nós devemos falar de algo que não vai gerar fruto em ninguém? Eis que as nossas palavras têm que ser agradável, temperada, para que dê sabor, para que dê vida àqueles que já estão sem vida, ou aqueles que estão prestes a morrer na fé. Amém? Glória a Deus. E continuando, ele diz assim, ó. Versículo 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância, ou seja, conhecimento, falta de conhecimento, em que vivem, devido ao embrutecimento do seu quê? Coração, ou seja, o coração duro. Versículo 19. Havendo perdido toda a sensibilidade. Havendo o quê? Perdido todo o quê? Paulo descreve, Paulo fala para um povo, alertando sobre os falsos mestres, os falsos ensinos. E aqui ele vai descrevendo que este povo perdeu toda a sensibilidade. Não quer dizer que eles nunca tiveram. Um dia tiveram, mas hoje já não tem mais a sensibilidade de ouvir, de seguir, de atentar naquilo que Deus está o quê? Falando. Até ouve, mas não são tocados. Até ouve, mas não são sensibilizados por aquilo que Deus está falando. E sendo tentado a continuar na mesma prática. Esperando, dizendo, não, mas eu estou esperando um dia Deus me mudar. Entenda que a mudança de Deus não é Deus pegar você na força e colocar aqui de uma forma forçada. A mudança de Deus é Deus falando e você atentando e dizendo, não, esse é o caminho que o Senhor quer que eu ande. Esse é o caminho que Deus quer que eu siga. A mudança do Senhor vem de nós dar ouvido. Ele mesmo diz, quem tem ouvido, ouça. Se quiseres, comeres o melhor desta terra, então atenta, ouça. Se atentamente ouvir, obedecer, tu será abençoado. Tu será introduzido em uma terra diferente. Glória a Deus. Amém? Então não se trata a questão que Deus tem isso para um e isso para o outro, não. A questão que uns acessam algo na sua vida, área na sua vida, que outros não conseguem acessar. A Bíblia diz que perdendo ele, toda a sensibilidade. Eles perderam a sensibilidade. Como, pastor, eu vou me tornar sensível ao Senhor? O que faz uma pessoa se tornar insensível a Deus? Como eu me torno sensível e como alguém se torna insensível ao Senhor? Vamos começar. Porque o que faz uma pessoa se tornar insensível a Deus? Quanto mais, entenda isso aqui, quanto mais próximo da fonte você está, mais encharcado você fica. Mas quanto mais longe de uma fonte você está, mais seco você também vai ficar. Você está entendendo isso? Sim ou não? Se nós estamos próximos de uma fonte, em todo o tempo, querido, nós estamos molhados. Mas se nós estamos longe dessa fonte, nós estamos secos. Nós estamos insensíveis, impenetrável, endurecidos. Uma terra seca se torna infrutífera. Ela não gera nada, embora seja uma terra boa, mas se ela não tiver
uma irrigação sobre ela, ela não produz. Olhe para mim. A questão de muitas coisas não terem sucedido em nossa vida, não é porque nós somos uma terra-mar. Você é uma boa terra, diga amém. Mas a questão que falta, ser regado pelo Espírito Santo. Irrigado pela água do Senhor. Glória a Deus. Nos tornamos uma terra. Mas a terra foi plantada uma semente. Só que essa semente, para nascer, precisa também de uma irrigação de Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Nisso você vê pessoas dizendo assim, eu não entendo, eu creio, eu recebo, não, eu ouvi a palavra, não, eu creio. Mas ela não dá fruto. Porque precisa, haver ali uma irrigação sobre aquela vida. Sobre aquela palavra. Glória a Deus. Como é que eu me torno insensível? Me afastando de uma fonte. Atentando para as coisas que vêm. As coisas que acontecem. Olhando para as coisas que estão sucedendo. Isso vai me tornando insensível ao Senhor. Perdendo toda a sensibilidade. A ponto de não mais ouvir, sentir o Senhor na sua vida. Como me tornar sensível? Me aproximando dessa fonte. Me alimentando daquilo que o meu espírito se fortalece. Glória a Deus. Amém, querido? Porque não podemos apenas sustentar que nós somos os filhos se nós não temos a característica. Se nós não carregamos em nós as semelhanças. Então eu preciso sim dizer, não, o meu comportamento precisa ser diferente. Porque, não, eu carrego uma essência que é de Deus na minha vida. Glória a Deus. Quem está compreendendo isso? Em nome de Jesus? Então, Paulo, ele fala isso e diz assim, eles perderam toda a sensibilidade. Uma coisa é alguém que nunca teve, outra coisa é alguém que já teve um dia e perdeu. Perdeu. Amém, querido? Tem coisas que nós perdemos dentro de nós mesmos, nós precisamos achar novamente. A gente disse, pastor, eu não sei, você sabe. Você sabe onde encontrar. Você sabe onde achar, porque você sabe onde você perdeu. Nós sabemos onde nós perdemos. Olha a parábola da dracma perdida. A Bíblia diz que ela perdeu aquilo dentro de casa. Estava em algum lugar ali que ela não sabia. Porque dentro de casa, se você procurar, você vai o quê? Você vai achar, você vai encontrar. Glória a Deus. Amém? Tem coisas que nós deixamos de fazer e agir porque achamos que não temos. Temos. O Senhor já nos deu com o seu Espírito. Pela oportunidade de provar o quanto Ele é bom. Só que nós precisamos achar isso dentro de nós. Encontrar isso em nossa vida. Amém? Então Paulo vem alertando e dizendo assim, não vivais assim mais. Paulo 18, repetindo. Então, com o entendimento mergulhado nas trevas e separado de Deus, por causa da ignorância em que vive, devido à dureza, do seu coração. 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado. O que faz uma pessoa se entregar ou viver de modo que não agrada a Deus é quando ela perde o quê? A sensibilidade. Ela já não consegue mais sentir o que é a vontade do Espírito. Ela já não consegue mais sentir a vontade de Deus. Porque ela perdeu já o quê? A sensibilidade. Estão fazendo aquilo que talvez ela acha que é certo ou que agrada. Ela atribui como a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas eu faço o que o meu coração sente. O coração é corruptamente enganoso. Se tem uma coisa mais enganosa neste mundo,
A Bíblia fala que é o coração. O nosso coração, ele age conforme as nossas vontades. Mas o nosso espírito, ele não obedece o coração, ele obedece o comando do espírito. O coração age pela alma. O espírito age pelo espírito. Deus não fala, não é a alma que entende. Quem entende é o espírito. A Bíblia diz que só entende do espírito aquele que no espírito está. Glória a Deus. Você está entendendo? Então tem sim, há uma alma, mas também há um espírito dentro de nós. A alma sempre vai pender para aquilo que a carne pede. Mas o espírito, para aquilo que o espírito está pedindo. Em nome de Jesus. Continuando, versículo 20, ou 19 ainda, né? Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo. Esse comportamento não é o que Deus nos ensinou. Estamos servindo a Deus com um comportamento estranho. Estamos adorando a Deus, mas com um comportamento diferente. Tem que testificar em nós a fonte. Eu sou uma fonte, pastor. Eu sou de Deus. Não duvido disso. O que é isso? Você é uma fonte. Eu sou de Deus. Deus é comigo. Amém. Não duvido isso. A questão é, que tipo de água está jorrando de você? Que você é uma fonte, eu não duvido. Que você é de Deus? Amém. Que Deus é contigo? Glória. Mas que tipo de água você está jorrando? Que fonte somos nós? Nós fomos feitos, criados por Deus, para sermos a fonte, para jorrar. O inimigo, sabendo disso, ele vai procurar contaminar a fonte, já que ele não consegue roubar o propósito. Então ele vai querer contaminar o quê? A fonte.